De ouvir e falar, iniciamos cada semana com uma conversa de fundo acerca do mundo, como ele é visto daqui. Em cada segunda-feira de manhã, com reedição à terça, ao final da tarde, diferentes cidadãos trazem impressões que, no conjunto, formam um retrato global do nosso mundo, de perto e de longe. O Mundo Aqui, hoje com Carlos Pinto. Seja bem-vindo, Carlos Pinto, a mais uma participação nestas conversas de início de semana. Muita coisa aconteceu desde a última vez que falámos aqui. O Partido Aliança, que é um dos primeiros, diria, entusiastas, formou-se, teve um congresso fundador em Évora, o Carlos Pinto foi eleito vice-presidente, e eis que, poucos dias depois, protagoniza uma daquelas histórias, diria, à americana, quando se torna pública uma acusação contra si por factos que remontam há vários anos, no tempo em que era presidente da Câmara da Covilhã. E eu propunha que começássemos por aqui esta reflexão. Fazendo fé, por um lado, obviamente, na independência da justiça e cumprindo também, obviamente, o princípio da presunção da inocência, por outro lado, o que há pelo meio é uma lentidão que faz com que os calendários acabem por parecer tudo menos coincidência. Bom dia. Não, o que há por dentro de tudo isto é, sobretudo, uma tese imaginosa de um Procurador da República que vai buscar factos de há 12 anos, para construir uma acusação que, evidentemente, no atual regime institucional português do setor da justiça vai levar a um julgamento. Que terá lugar no dia 21 de maio próximo. E aí tudo vai ficar esclarecido. E, portanto, eu diria que, do ponto de vista das consequências desta acusação, elas situam-se no plano político, no plano da atuação das entidades e das instituições judiciárias, e não têm consequências no plano pessoal, porque eu sei do que estou a falar. E sei, como evidentemente, hoje, qualquer evento factual nas mãos de um Procurador da República pode ter razões para levar um cidadão a ser acusado que não propriamente o valor intrínseco da factualidade que está em causa. E, portanto, é disso que se trata. E no dia 21 de maio lá estarei para esclarecermos tudo isto e dizermos, como se costuma dizer, que a montanha pariu um rato. Estou seguro disso. Mas, entretanto, no plano político, não foi evitado, digamos que, o embaraço, quer para si, enquanto vice-presidente da Aliança, que teve de abandonar essas funções, quer para o próprio partido que tinha acabado de nascer. E aí é que parece haver uma coincidência, tendo em conta que os factos remontam há 12 anos. Pois, os factos remontam há 12 anos, evidentemente, e o que está instalado no nosso país é a seguinte situação. Realmente, nós não temos uma república de juízes e uma república justiceira, mas temos circunstâncias que parecem que, efetivamente, há um avanço dessa situação, dessa realidade. Porque, note, a pergunta que há a fazer é a seguinte: quando surgem estas acusações, se os partidos políticos atuam como atuou a Aliança, eu já disse o que tinha a dizer sobre a matéria da percepção e da compreensão. Enfim, há uma dificuldade de se gerir uma situação destas. Já referi a minha compreensão por isso. Mas, em todo o caso, a pergunta que se faz é esta: e se houver uma absolvição em maio, agora quando esses factos chegarem a tribunal, o que é que fica? O que é que fica? E o que é que fica, sobretudo, da atuação dos partidos políticos, neste caso da Aliança? Compreende? Porquê é que tomaram estas atitudes? Até que ponto é que os partidos políticos, internamente,
devem ou não fazer o seu próprio juízo. Porque estamos a falar de pessoas concretas, de factos concretos, que são sindicados pelo Ministério Público, mas também podem ser sindicados pelo próprio partido. Aliás, como sabe, os partidos têm órgãos jurisdicionais internos. E os próprios estatutos obrigam a que, sobre matéria de sanção aos militantes, deva haver aquilo que é o respeito pelo contraditório. E só no final é que se tomam decisões. Portanto, é uma matéria que realmente, tal como surgiu, foi dialogada entre mim e o presidente do partido de uma forma intensa, mas que deixa este lastro de pensamento e de orientação e de jurisprudência sobre como é que os partidos devem atuar. Porque eu não imagino um país que tem agentes, sejam eles quais forem, da política, da comunicação social, da atividade empresarial, do social, da cultura, à margem de serem julgados os seus atos. Mas também não estou a ver como é que as organizações, designadamente partidárias, podem pura e simplesmente ser seguidistas em relação a juízos que muitas vezes, até porque são feitos por homens e mulheres, como, os outros que constituem a sociedade, a justiça tem homens e mulheres com formação técnica e que têm também, estão sujeitos a circunstâncias diversas da sua vivência cotidiana. E, portanto, como é que os partidos não são capazes de, sobre esta matéria, não se deixarem ir na conversa? Ir na conversa de tratamentos noticiosos, como aconteceu no meu caso, escandalosos, com pessoas a quem eu tenho dificuldade a chamar jornalistas, porque utilizam justamente as acusações para fazerem espetáculo mediático, não é? As primeiras páginas dos jornais da imprensa escrita normalmente procura pôr nas capas algo que seja impactante. Os telejornais das televisões, a mesma coisa. E, portanto, constroem espetáculo à volta de coisas que, no mínimo, deviam ter imediatamente duas posições. A posição de quem acusa e a posição de quem é acusado. Quando isso não acontece, criam-se lesões nas pessoas, violam-se direitos de personalidade, de imagem, de bom nome, etc., que depois dificilmente são remediáveis. E que os próprios, evidentemente, que têm que se ater com a sua consciência, olham para eles exatamente com aquilo que são, espetáculo. E depois esperam que na prova, nas provas que efetivamente devem estar presentes nos julgamentos, aí se tirem as conclusões devidas. Até lá há consequências públicas e, portanto, foi isso que aconteceu em relação à Aliança e que eu já disse que, compreendendo, tinha as minhas distâncias sobre aquilo que foi decidido. Ficou um pouco magoado com o desfecho no plano partidário. Como lhe digo, compreendi, mas interrogo-me sobre, no caso de ser absolvido, no caso de ser absolvido, como é que eu vou olhar para esta realidade e como é que aqueles que tomaram as decisões olham para a realidade. Estará à espera que o convidem de novo para vice-presidente, se for absolvido? Olha, devo dizer-lhe que nesta altura não tenho sobre essa matéria grandes preocupações. Seja como for, acabou por, de algum modo, se oferecer quase como que, evocando agora a época que vivemos, quase como Cordeiro Pascal para um partido que estava a dar os primeiros passos e que quis logo dar a ideia de que era diferente dos outros. Não esperava pelo cumprimento do princípio da presunção da inocência e do trânsito de eventual sentença em julgado e não esperava por qualquer outro tipo de tempo, de condicionamento, que não uma decisão no plano político imediata, de suspensão de funções, de afastamento da fotografia dirigente do partido, agregando a isso um conjunto de iniciativas com que a Aliança quis mostrar que é diferente, nomeadamente, a partir de agora, todos os dirigentes têm de apresentar certificado de registro criminal e outras provas
de bom comportamento, como se dizia antigamente, moral e cívico, não é? Mas, se assim for, quem é que vai para a política? Isto sem embargo de, se for condenado, a Justiça tê-lo-á feito, porventura, porque Merecia. porque merecia, como é óbvio, não é? Mas, independentemente disso, quem é que hoje se sujeita a ir para o espaço público, a ir para o exercício político, sabendo-se que o escrutínio é permanente, sabendo-se que ao longo da vida política, seja governativa, seja autárquica, seja qualquer género de função executiva, se está sujeito não só a auditorias, a processos correntes, como a processos extraordinários como este, como a uma prática que, pelos vistos, agora é muito comum, que é a de as instâncias policiais, o Ministério Público, agirem com base em denúncias anónimas. Aliás, a página do Ministério Público na internet faz esse apelo, tem lá um quadradinho para que qualquer cidadão apresente uma denúncia anónima, sendo que essa denúncia anónima, se for minimamente credível, leva a que o Ministério Público abra um inquérito, constitua um cidadão arguido, nem que seja na menor das consequências, que é um termo de identidade e residência, e depois deixe desenrolar por muito e muito tempo o processo, até que seja ou não seja confirmado o julgamento, mas, entretanto, o juízo está feito. Utilizou aí uma expressão que é do Cordeirinho da Páscoa. E não lhes conto que vários amigos meus me disseram: tu foste o Cordeiro da Páscoa, que tinha que ser sacrificado. Bom, evidentemente que não faço a injustiça de dizer que alguém andava à procura deste Cordeiro da Páscoa e, portanto, os factos surgiram à revelia de quem dirige a Aliança. Mas essa circunstância realmente levou a que muitas pessoas pensassem isso. Do que fala é de um problema que realmente os partidos políticos têm que resolver. Têm que resolver. E têm que resolver de uma maneira corajosa. De uma maneira corajosa. Porque, note, há atos que devem ser preocupantes sobre quem desempenha cargos públicos ou tem responsabilidades partidárias e que têm a ver com aquilo que nós não podemos ter tolerância, que é a corrupção tal qual como ela é interpretada em termos normativos. E temos que saber distinguir realmente aquilo que é a interpretação sobre aspectos de natureza administrativa, compreende? Que é daquilo que estamos a falar. E de uma tese de um Procurador-Geral de um Procurador da República que realmente é um verdadeiro delírio. É um verdadeiro delírio. Quanto mais leio a acusação, mais me convence disso. E, portanto, eu diria que as comunidades partidárias e a comunidade política têm o direito e têm o lastro suficiente para poder olhar as circunstâncias que envolvem estes eventos, estas notícias, para tomar as suas decisões independentemente e à margem daquilo que é o tratamento pela comunicação social e do que é elementos de acusação. Ora, isso é fundamental. É fundamental. E mesmo dentro dos atuais partidos, há diversas posturas sobre esta matéria. Repara que há tempos um secretário de Estado dos Assuntos Fiscais foi acusado de que tinha ido ver a final do Portugal-França, em Paris, do Campeonato da Europa, e por essa circunstância, por ter sido convidado e ter viajado à conta de uma empresa portuguesa, foi acusado disso. Saiu do governo, mas foi para a Assembleia da República, onde intervém sobre matéria legislativa correntemente. Ontem, um militante do PSD foi tornado público que foi constituído arguido relativamente a factos praticados exatamente como autarca. Eu estou muito curioso a saber
se o partido, tendo responsabilidades regionais e estando na Assembleia da República, o que é que vai fazer? Ou seja, e aquilo que eu acho que se deve fazer é que, efetivamente... Está a falar, aliás, do presidente da Distrital do PSD. O que eu estou a dizer é que devem os partidos políticos ser autónomos no seu juízo e fazer o seu juízo interno sobre o que está em causa. Porque podem estar em causa bagatelas jurídicas ou podem estar em causa questões que efetivamente são de importância e que indiciam práticas que merecem, desde logo, alguma sanção, interrompendo mandatos ou outra circunstância qualquer. Ou seja, o que defende é que, independentemente de os partidos não poderem substituir-se à Justiça e de não poderem presumir antecipadamente se uma determinada acusação vai ou não vai ter uma condenação ou uma absolvição, a própria tipologia dos crimes é que deve também obrigar a uma ponderação por parte das estruturas partidárias. Se o Carlos Pinto estivesse a ser indiciado, acusado e julgado por corrupção, por exemplo, que será, obviamente, o pior dos crimes em qualquer esfera da vida e, sobretudo, na esfera política e autárquica, com certeza que o seu partido, independentemente de presumir o direito à inocência até um julgamento e até uma sentença final na Justiça, o seu partido devia ponderar que, tratando-se de uma suspeita, uma acusação, um indício de corrupção, obviamente que um político não pode continuar... É preciso tratar diferentemente o que é diferente. Se se trata de uma questão administrativa... É preciso tratar diferentemente o que é diferente. Note uma coisa. Os presidentes de Câmara têm responsabilidades administrativas que não deviam ter. Deviam estar num secretário-geral. E eu, enquanto deputado na Assembleia da República, em 1990, propus isso ao então Primeiro-Ministro, que, tal como o modelo de França, os secretários-gerais entram presidentes e saem presidentes, entram vereadores e saem vereadores. E quem tem as funções administrativas essenciais, cumprimentos orçamentais, respeito pelos processos contratuais, tudo isso é um secretário-geral e a respectiva máquina administrativa. E, portanto, os políticos tomam opções políticas, decidem sobre aquilo que efetivamente são os mandatos políticos. No sistema municipalista português, os presidentes de Câmara e os vereadores são chamados a opções de mérito que muitas vezes não deparam com pessoas com formação jurídica ou deparam até com insuficiências de informação da própria máquina administrativa. Ora, isso deve levar a que os órgãos de sindicância, de tutela, de auditoria, tenham sobre essa matéria a compreensão necessária, que eu nem sequer peço no meu caso, porque eu não participei em atos administrativos. Não participei em atos administrativos. Compreendo. São atos de há 12 anos de licenciamento de uma casa em que eu, justamente por pruridos e vontade de afastar qualquer espécie de... porque se tratava da sua casa. Porque se tratava da minha casa, remeti, quer para a pessoa que foi à Câmara pedir aquilo que eram os atos administrativos, informação prévia, licenciamento do projeto, etc. E só depois intervim já na fase de saber o que é que a Câmara autorizava. E há alguém que, tendo um vereador e tendo responsáveis internos a despachar sobre isso, desvaloriza quem decidiu internamente para dizer este senhor é que é o responsável por isto, assim, assim. E depois junta ainda um problema de 2 pareceres que foram pedidos, esquecendo que, entretanto, o Tribunal Administrativo Fiscal de Castelo Branco se tinha pronunciado sobre isto tudo. Portanto, é uma monstruosidade. Aquilo que me foi feito em termos jurídico-judiciais é uma monstruosidade. E as consequências que se podem ter relativamente à atividade, seja ela qual for, porque nós estamos a falar da política, mas podemos estar a falar de um emprego qualquer que tivesse sensibilidade para ter consequências também a este nível. Eu pergunto-me onde é que está a sede indemnizatória para estes casos. Eu pedi a um advogado meu para ver isso. Compreende? Porque não pode haver... Há o princípio da irresponsabilidade em quem julga, mas em quem acusa. Tem que haver também um princípio qualquer de sindicância sobre aquilo que inventa, sobre as histórias que monta. E que depois os tribunais têm que eles próprios, enfim, procurar
clarificar quanto à fantasia dessas acusações, que é o caso. A fantasia dessas acusações. Quanto mais leio o documento, mais me convenço que alguém recebeu uma denúncia dizendo que eu tinha mundos e fundos, andou a investigar a vida da minha família, e de tribunais e de conservatórias, a ver onde é que estavam os meus bens. Chegam ao fim, não senhor, este senhor que tem é compatível com o que ganhou. Agora tem aqui um problema de licenciamento de uma casa, que ainda por cima um tribunal diz que está correto. Portanto, esta matéria é uma vergonha na vida política nacional. E aquilo que o senhor perguntava há pouco, e que naturalmente é o conselho que eu dou a quem queira avançar para a política, é que se prepara para, sendo um homem honesto ou uma mulher honesta, até ao momento em que decidem inscrever-se num partido ou aceitar a candidatura, seja como independente, seja como militantes, por um partido, que a partir desse momento passam a ser uma pessoa sob desconfiança. Sob desconfiança. Uma pessoa ao fim de 40 ou 50 anos de vida, que teve uma conduta na sua vida diária, na sua vida profissional, na sua vida de relações sociais, absolutamente reconhecida como homem bom ou mulher boa na sociedade, entra na política e passa a ser alguém venal. Ora, isto para realmente uma nação, um país que se quer democrático e que tem que ter sempre um corpo de pessoas a tratar dos interesses coletivos, isto é verdadeiramente assassino. Verdadeiramente assassino. Porque aqui existe o princípio da presunção da... Porque naturalmente tem que haver uma decantação, mas isso é em todas as áreas. Compreende? É em todas as áreas. Até no professorado, nos médicos, na comunicação social, tem que haver uma decantação entre as unidades, as pessoas que não correspondem ao perfil, digamos, à matriz de seriedade, de respeito e de conduta ético-legal. Tem que haver. Agora, que daí se passa a paranoia de que qualquer gesto contestável, controverso, contencioso sobre um passo que foi dado, isso constitui uma espécie de marca que leva a que se tirem as conclusões de que esta pessoa tem que sair do palco porque deixou de ter a credibilidade que tinha, por um ato controverso. Está a compreender? Isto tem que ter uma alteração na vida política portuguesa, porque senão conduz àquilo que você diz. Como entrar na vida política portuguesa? E isso só dá aso a que realmente não haja interesse pela vida coletiva, pela participação cívica, daqueles que podem não só ter o entusiasmo interior, como ter também um projeto de alteração das circunstâncias em que vive o país. Se calhar, o que está a acontecer agora no nosso país, que é constatarmos que ao fim de 40 anos de evolução, 40 anos de democracia, estamos na cauda da Europa, é consequência disso mesmo. E, portanto, aquela ideia de que no nosso país o que é bom é ser-se ex-qualquer coisa, ex-ministro e secretário de Estado, leva a que as pessoas estejam um bocadinho na política para alcançar isso e depois retiram-se e fogem e vão para o bem bom das benesses do Estado. Porque já não estão sujeitas ao escrutínio. Não estão sujeitas ao escrutínio, mas têm os benefícios. Eu, como nunca fui nomeado para nada, quando tive cargos, foi sempre por eleição. Está a compreender? Nesse aspecto, compreendo os que fazem isso, que se retiram rapidamente, e aqueles que não entram. E por isso há muita gente que se recusa a entrar na política. Isto tem que ter uma alteração da conduta dos partidos. E que, pelo menos no meu caso, sirva para isso. Independentemente do resultado de maio, sendo condenado ou não. Porque eu sei o que fiz. Eu sei o que a minha consciência me dita. E, sobretudo, o ridículo desta apreciação 12 anos depois. Olha, eu, em relação a este processo, nem sequer pedi para abrirem o debate instrutório. Sim, por isso ser tão rápido. E por isso ser tão rápido. Porque quero chegar à frente do juiz e contar-lhe tudo. E dizer-lhe tudo. E dizer-lhe deste verdadeiro embuste que é aquilo que me acusaram. Independentemente da técnica jurídica sobre interpretações de passos que foram ou não dados. Mas há uma vontade, um ânimos próprio
de não aproveitar o que quer que fosse para conduzir a determinados efeitos. E isso eu não admito a nenhum procurador que me acuse disso. Não admito como cidadão. Agora vamos ver no tribunal se o juiz também está de acordo com essa não admissão. Agora, esta revolta intrínseca, que é preciso os cidadãos mostrarem perante... Que os corruptos não mostram. Note uma coisa. Quem atua para resolver a vida e resolver a sua situação, independentemente daquilo que lhe venha a acontecer no plano judicial, não tem estas posturas. Compreende? Porque sabe bem dos benefícios que teve. Agora eu para licenciar uma casa que andei até aos 60 e tal anos para construir. Isto é ridículo. Compreende? E é isso que eu espero que, evidentemente, possa ficar como lição também para a vida partidária. A vida partidária. Seja como for, aquele entusiasmo com que se envolveu na criação deste partido está um pouco resfriado agora. Isso sem dúvida. Isso sem dúvida. Note... uma peça de faiança que se quebra, por muito que a cola seja super evoluída e para disfarçar as margens de colagem, nunca mais volta a ser a peça original, que foi moldada com a circunstância. Eu devo dizer-lhe que há uma pessoa no partido com quem eu tratei deste caso e que continua a merecer a maior atenção e a maior deferência, que é o Presidente do Partido, Pedro Santana Lopes. Mas houve muita gente que, obviamente, aquilo que eu chamei os Imaculados, e alguns deles com responsabilidades, que evidentemente me decepcionaram sobre isso. Enfim, é da vida. Isso é da vida porque sabe que estes casos da justiça... A política feita por Imaculados também não é de fiar, pois não é? É bom que as pessoas pois também eu julgo que tenham sucessos, fracassos, na aliança... Condenações, às vezes, também. Na aliança utilizávamos no início muito esta ideia de homens comuns. Pessoas comuns que vão para a aliança. E, portanto, é isso que eu espero. Que, evidentemente, virgens e impolutos e imaculados, eu desconfio muito deles, não é? E, às vezes, logo na primeira esquina. E, portanto, quem tem que decidir, quem tem cargos, quem tem que... Olha, até quem tem que dirigir uma família. Nem sempre é perfeito. Nem sempre é perfeito. Portanto, dos imaculados, dos puros, eu tenho uma desconfiança total, porque realmente, desde que o Criador criou esta beleza de que é a vida e que é a humanidade, houve desde logo quem tivesse falhas. Agora, deste ponto de vista, o que eu lhe posso dizer é o seguinte, é que realmente eu aderi a este projeto com um entusiasmo comparável àquele com que estive quando se foi criado o partido a que pertencia anteriormente. E, portanto, é algo que, evidentemente, foi chato, foi aborrecido e que só depois disto resolvido é que se fará o balanço. Vamos mudar de tema. Há pouco, antes de entrarmos para o estúdio, conversávamos a propósito de, nesta manhã de sábado em que estamos a gravar o programa, uma manhã de primavera plena, ser muito agradável subir à A23 da Covilhã para a Guarda e ir vendo do lado direito a evolução das obras da linha da Beira Baixa no troço entre a Covilhã e a Guarda, que fez um dia destes 10 anos, precisamente. Muito agradável à vista, porque, de facto, aquela obra do final do século XIX é todo um tratado de desafio à engenharia de então. Tem aquilo que chamam obras de arte verdadeiramente notáveis, nomeadamente as 6 pontes que fazem este troço. Mas, para lá do aparato das obras, para lá do aparato da intervenção, e que passa, por exemplo, pela substituição dos tabuleiros das pontes centenárias, o que fica é um bocado a percepção de que sabe a pouco, porque a mexer-se nesta linha centenária e nesta linha essencial, que ainda por cima tem uma potencialidade paisagística, turística, para lá de uma potencialidade estrutural e estruturante na rede de transportes ferroviários entre Lisboa e a Europa, fica a sensação de que podia ter sido muito além, porque o que está a ser feito é uma renovação da linha, é uma eletrificação da linha, mas a futura capacidade, a ver até por aquilo que
já existe na parte intervencionada da linha da Beira Baixa, entre o entroncamento e a Covilhã. O que fica é muito menos do que aquilo que podíamos ter projetado e concretizado para o século XXI e seguinte. Rui, note uma coisa. Quando o Estado investe, seja em que setor for, falo com que objetivo? O objetivo é obter, depois desses investimentos, sejam eles quais forem, nas vias de comunicação, na rodovia, na ferrovia, nos hospitais, nas escolas, nos serviços administrativos, o que é que se pretende? No final desse investimento, obter melhorias. Ganhar escala para se poder dizer que, efetivamente, o país, ou um determinado setor, fica melhor. E a minha pergunta é esta. Depois de concluídas estas obras na ligação ferroviária da Covilhã para a Guarda, que melhorias é que se têm? Nenhumas. Nenhumas. O comboio, que antigamente andava a 40, 50 km à hora da Covilhã circulava a 40, 50 km hora da Covilhã para a Guarda, continuará a circular a 40, 50 km hora. Não é? E, portanto, a ligação da Guarda a Lisboa praticamente não tem benefício nenhum. Portanto, este investimento de 50 milhões de euros é um investimento desperdiçado. Desperdiçado. Eu há pouco falava-lhe, e com razão, de quando nós tínhamos apenas as estradas nacionais de ligação a Lisboa, o governo do professor Cavaco Silva, quando teve que lançar a ligação de Castelo Branco a Lardosa, fê-lo logo em autoestrada, na década de 80, antecipando que era inelutável que o futuro traria a autoestrada e a A23, enfim, e a rede de autoestradas que nós hoje temos. Compreendo. A mesma coisa se devia interrogar quem decidiu este investimento. Se o nosso caminho de ferro, nós somos um retângulo, e o objetivo há muito devia ser o de ter uma ligação, enfim, na fronteira, e uma ligação na fronteira terrestre com a Espanha, na fronteira com o Atlântico, que ligasse Vila Real de Santo António a Bragança, Valença, a Lagos. E depois as ligações transversais. E Portugal seria um país que anda a falar de descarbonização, mas tinha um caminho de ferro que evidentemente dava um contributo fortíssimo para esse objetivo, para esse desidrato. Não. Quando se pode fazer investimento que devia ter já hoje da Covilhã para a Guarda, no final deste investimento, devia ter um comboio a 120 km a hora. Devia ter duas vias para se cruzarem sem problemas. Devia ter as pontes e obras de arte já preparadas para isso mesmo. E, como você dizia, e bem, até do aspecto lúdico, a ligação, aproveitando algum trabalho que agora se podia fazer de desmontagem de taludes, até uma ciclovia da Guarda até, sei lá, até a Cova da Beira. Já não digo Castelo Branco, mas pelo menos até à Cova da Beira, até ao Fundão. Isso é um investimento que revela que há pensamento sobre o país, pensamento estratégico sobre o país. Neste caso, não. E, portanto, eu nem sequer vejo grandes reportagens, grandes trabalhos dos nossos órgãos de comunicação sobre esta pergunta simples. Depois de concluído o investimento que está a ser feito no valor de 50 milhões de euros na linha ferroviária da Covilhã para a Guarda, qual é o benefício que os cidadãos terão? Zero. Zero. Evidentemente, já não vamos repetir aquilo que se passava no meu tempo como Presidente da Câmara da Covilhã, que metia as crianças no comboio para virem conhecer um comboio do século passado, em que até o mecanista, o maquinista, de vez em quando parava para ir colher umas maçãs ou umas cerejas. Já não vamos ter isso, espero. Mas a diferença qual é? É passar provavelmente de 40 para 50 ou 60 km hora. Fazia isso com as crianças das escolas primárias do Concelho da Covilhã? Exatamente. Fazíamos isso não só como aspecto de informação, aspecto lúdico, como também forma de mostrar, ou então o governo, que tinha que intervir. Mas eu estava longe de imaginar que a intervenção pudesse ser esta, sem qualquer perspectiva
de futuro, sem qualquer noção de que nós precisamos de comboios para este século. Note, é frequente nós observarmos o que se passa na Europa e noutras partes do mundo. Quando no Japão se fala em comboios a 600 km/h, ou na China, e na Europa, por todo lado, se fala em TGVs. Nós estamos a fazer obra no Covilhã-Guarda para se andar a 50, 60 km/h. Mas isto revela uma coisa. É que quem decide, o faz em ligação com o governo, e estes dois níveis de decisão não contam com aqueles que cá estão em baixo, com aqueles que estão nas cidades, com aqueles que são os utentes. Quer dizer, no mínimo, um inquérito perguntando às pessoas que moram aqui na zona o que é que pretenderiam, certamente que os egitanienses, os habitantes da Guarda, diriam o seguinte: olhe, eu gostava de um comboio que daqui à Covilhã me permitisse ir para Lisboa sem ter que utilizar a minha viatura ou sem ter que utilizar o autocarro. As pessoas da Covilhã diriam: olha, eu gostava de ter um comboio que ligasse à Guarda e que me permitisse chegar a Salamanca mais rapidamente. E que este troço significasse um ganho para metade do tempo que eu, era obrigado a ter no passado. Nada disto vai acontecer e, portanto, é muito lamentável que realmente se fale tanto de investimentos num quadro em que o investimento é pequeno no nosso país e que estes investimentos não abram e não rasguem novas perspectivas de desenvolvimento. Nem sequer estamos a imaginar que venha a ser feita uma aposta em termos de oferta consistente e variada de comboios entre a Guarda e Lisboa, atendendo a que é um percurso que apanha importantes centros urbanos. À partida, em tese, um Intercidades que faça várias vezes ao dia, 2, 3 vezes por dia, o percurso Guarda, Covilhã, Fundão, Castelo Branco, Lisboa, tem muito maior potencial do que até o Intercidades que vai aqui pela Beira Alta, que na prática serve Guarda, Coimbra, Lisboa. Note uma coisa, uma das ausências que nós podemos detectar no desenvolvimento desta região é justamente a falta de fluxo das pessoas entre cidades. Entre cidades. Tirando um ou outro festejo, não é normal nós vermos pessoas da Guarda a deslocarem-se para a Covilhã. Por comércio, por aspectos culturais, por aspectos lúdicos. Não é. A não ser quem trabalha na cidade e vive na Ora, o normal na Europa é que esta mobilidade, esta relação a vários títulos. Laboral, lúdica, social, cultural, familiar, etc. E, portanto, é algo que eu tenho detectado. A Covilhã não visita Castelo Branco, os albicastrenses não visitam a Guarda. Este fluxo que se nota entre as principais cidades na Europa, cá não existe. Porquê? Porque só tem o automóvel. A única alternativa é o automóvel. O conforto do comboio, não é? Naquilo que representa a evolução mais recente das ligações ferroviárias, não existe. Ora, continuará a não existir com esta falta de visão e de pequenez de pensamento sobre a infraestrutura do carril, porque é disso que estamos a falar. Há muitos anos, na década de 80, houve uma experiência interessante, que depois terminou, que era, não havia eletrificação, nem da linha da Beira Alta ainda, quanto mais da linha da Beira Baixa, mas ainda estava o troço Covilhã-Guarda aberto e continuou durante muitos anos, que era a automotora ferroviária da Covilhã ao Porto. Exatamente. Lembra-se disso. Que era mais rápida. Mais rápida. Covilhã, Guarda, Pampilhosa, Aveiro, Porto. E era uma linha com imenso sucesso. Não, e note uma coisa, as notícias que chegam é que praticamente a desativação de material circulante. A redução de velocidade, sabe porquê? Porque houve ordens, segundo vem noticiado, da administração da CP, ou da empresa que explora o material circulante, para baixarem a quilometragem de revisão dessas unidades. E, portanto, como baixaram
Isto é, aumentaram o número de quilómetros para fazerem revisões. Tiveram que baixar a velocidade de circulação. E a minha pergunta é esta. Para se projetar o país de 2030 a 2040, nós estamos a pecar em duas coisas fundamentais. A primeira é vivermos e convivermos com um crescimento económico inferior a 2%. Em 2019, o crescimento económico, segundo as instâncias internacionais, não passará de 1,8%. Significa que ficamos na cauda da Europa. E, portanto, nós convivemos com isso como se fosse uma coisa trivial. O segundo aspecto é aquilo que diz respeito à nossa ambição quanto a infraestruturas. Que infraestruturas é que nós queremos em 2030 e em 2040? O que é que se passa na Europa e no mundo quanto à matriz de exigência, digamos, naquilo que é a circulação, a mobilidade no território neste aspecto? Tendo em conta também os desafios, designadamente ambientais. Ora, nessa circunstância, nós não temos realmente planeamento. Não temos visão, não temos políticas. E, portanto, isto é muito preocupante realmente para o nosso futuro. E, entretanto, somos chamados todos a contribuir para aquilo que já chamam a bomba atómica eleitoral, que é a redução dos espaços sociais nas grandes áreas metropolitanas, em concreto na de Lisboa. Eu aí, ouça, o que lhe chamo é, do ponto de vista de um cidadão que está a observar a realidade, o despautério, o atrevimento, eu diria mesmo a falta de vergonha. Porque realmente eu não tenho dúvidas nenhumas que, por vezes, a utilização de certos bens e oferta de serviços tem a ver com o preço. E é provável que, em determinadas circunstâncias, se possa fazer um apelo àquilo que são é o benefício nos custos para atrair mais pessoas. Agora, note, os serviços de transportes à volta de Lisboa são insuficientes, de má qualidade. Eu parto do princípio de que o valor que se solicita para um passe para alguém que vive na margem esquerda do Tejo e que quer vir para Lisboa, ou que está em Lisboa e quer ir para a margem esquerda do Tejo, ou que quer ir para norte de Lisboa, para a zona de Vila Franca. Os custos que hoje se solicitavam, na hipótese, um casal e um filho, que pagava 300 euros por mês, e a quem agora se dá a possibilidades, o mesmo agregado familiar, de pagar 40 euros, das duas uma. Ou o serviço de transporte era uma verdadeira extorsão, porque pediam 300 euros, quando o custo do transporte, se calhar, era metade ou um terço, ou então passam agora a pedir 40 euros, e aquilo que solicitam é que o Estado, com os impostos de todos, paguem a diferença. E isto acontece em que circunstâncias? Acontece numa circunstância em que se mexe apenas no tarifário. Não é um plano global de transportes. Não é um plano de investimento. É um subsídio. É um subsídio. E em que momento é que acontece isso? Acontece no momento eleitoral. Bom, dir-se-á, como ontem alguém dizia num debate televisivo, mas nós temos eleições todos os anos no nosso país. Muito bem. Então que se anuncie agora esse plano e que se ponha em prática justamente num ano em que não haja eleições. Porque, se não for o que é, pelo menos parece. E quando alguém diz, da parte daqueles que estão em Lisboa, e que supostamente pensam estas coisas, mas nós, quando há necessidade de apagarmos fogos no interior, onde estão os pinhais, os de Lisboa também têm que contribuir. Pois têm. Mas têm que contribuir em situações de emergência. Uma lógica de solidariedade nacional. E têm que contribuir em situações de emergência para as matas que estão no interior, como aquelas matas que estão em Sintra. E um princípio geral que informa as leis do país
é que elas devem ser gerais e abstratas. Um princípio geral que deve informar o tratamento das políticas é que elas devem ser nacionais e não regionais. Não para áreas metropolitanas apenas, mas para todo o país. E eu lamento, naturalmente, que as vozes dos autarcas não se façam ouvir. Não se façam ouvir. Com a indignação que era devida. Repare, na Covilhã, para se terem os transportes públicos, a Câmara, o município, tem que pagar anualmente cerca de 300 mil euros à empresa para praticar determinadas carreiras, para fazer determinadas carreiras, ir a determinados lugares onde a escala de ocupação não é rentável. Eu pergunto, onde é que está o governo que vai entregar já neste ano e no próximo à Câmara da Covilhã 80 ou 90% destes 250 ou 300 mil euros? Não vai. Não vai. Até porque já se soube agora que à volta de Lisboa as dívidas do serviço que existe hoje atingem milhões. E, portanto, as empresas é muito provável que se recusem até a praticar este incentivo que agora foi decidido. Então, trata-se de uma medida absolutamente vergonhosa, compreende? Porque não é nacional, porque não atende às necessidades dos municípios do interior, porque não trata todos os cidadãos por igual e porque, evidentemente, branco é galinha ao põe. Pretende a simpatia de mais uns quantos que possam votar nos partidos que estão agregados no governo. E onde haja muitos votos. E onde há, sobretudo, muitos votos. E é mais um sublinhado carregado que se coloca nas interrogações sobre, afinal, a lógica das políticas de valorização para a valorização do interior. Isso, e a propósito disso, eu queria dizer-lhe o seguinte. Foi aqui na Guarda que nasceu enfim, um projeto de valorização do interior com pessoas estimáveis. E eu há um ano dizia-lhe que estava para ver os resultados. E aquilo que seria considerado em termos de orçamento de Estado para 2019 foi zero. Foi zero. E o Governo vem enganar o país e vem enganar aqui as populações do interior com a criação de uma Secretaria de Estado em Castelo Branco. O Rui Isidro já deu para algum facto, algum evento, alguma iniciativa desta Secretaria de Estado. É tempo de parar de se enganar o país com este tipo de situações e de não se atender àquilo que era um apelo de várias personalidades do interior sobre medidas concretas que levaram muito tempo a estudar, a que o Governo não ligou. Portanto, é um país de faz de conta. É um país de faz de conta que trata apenas das eleições e que, naturalmente, isto não vai ter um fim feliz. Não vai ter um fim feliz. E, entretanto, estamos a iniciar uma maratona eleitoral que nos vai levar até às legislativas de outubro. E no que toca às europeias, falou aí do movimento pelo interior, o mentor desse movimento pelo interior vai agora, diz Álvaro Amaro, ser o porta-voz do interior no Parlamento Europeu. É o mais próximo que temos de um representante, ou pelo menos de um candidato que tenha emergido aqui da nossa região. Mas nesta Europa de 400 e muitos representantes que vão ser eleitos no último fim de semana de maio, onde é que estão os nossos interesses? Onde é que está a verdadeira representação de territórios periféricos como este, onde em 2021 estamos a falar das oportunidades perdidas em relação a uma requalificação de uma linha ferroviária que na prática manterá pouco mais ou menos as características que os pioneiros entre o século XIX e XX delinearam e concretizaram. Estamos a falar da injustiça de vermos o Governo subsidiar passes sociais nas grandes cidades e de, como ainda agora disse, no caso concreto da Covilhã e porventura na Guarda e em Castelo Branco acontece a mesma coisa, terem de ser as autarquias a garantir que as operadoras de serviços urbanos cubram toda a rede, todo o Conselho, tendo em conta que na maior parte dos casos não há escala. Estamos a falar de profundas dificuldades ao nível de recursos em saúde, estamos a falar quase da extravagância que é nós continuarmos aqui a viver, a trabalhar, a resistir e a lutar
por estas terras. Onde é que nós ficamos nestas eleições de maio? Não, estas eleições de maio, a questão que se coloca é que é a seguinte. O que é que está em causa nestas eleições? Estão em causa apenas os aspectos financeiros, uma Europa financista, uma Europa de instituições ligadas para a macroeconomia, uma Europa apenas competitiva, numa visão de competição com os outros blocos mundiais, com o bloco norte-americano, com as organizações asiáticas, com alguma cooperação internações que existe na América do Sul. Nós estamos a falar de uma Europa competitiva com esses blocos, uma Europa da guerra com os Estados Unidos, para exportar mais ou menos automóveis da produção europeia. O que é que estamos a falar? Nós estamos a falar de várias Europas, também dessa, mas estamos a falar de uma Europa que naturalmente tem que ter em conta que os fundadores, quando a pensaram, era sobretudo uma Europa dos cidadãos, uma Europa das regiões. Qual é o papel que tem, por exemplo, o Comitê das Regiões hoje, em Bruxelas, relativamente às assimetrias que existem entre partes do território? Quais são os planos, tirando, aquilo que eram os fundos, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e outros, o FEOG, o FEDER, etc. Qual é a visão que se tem de eliminar ou reduzir assimetrias a um prazo de 10 anos, até 2030, entre países? Não há nada. Não há nada. E, realmente, estas eleições não estão a discutir isso. Não estão a discutir isso. Estão a debater cabeças de lista, mais ou menos competentes. Estão a debater aquilo que são os êxitos, que não são êxitos nenhuns, de cumprirmos os parâmetros de déficit e de dívida externa que está a aumentar, mas depois falta aquilo que a Europa enche a boca, que é a solidariedade entre nações. E esse aspecto, evidentemente, não faz parte do debate eleitoral. Bom, e é isso que é o essencial que nós temos que discutir. Portugal tem uma moeda que é a moeda, sobretudo, dos países mais ricos. Nós temos o euro. Mas aquilo que é um princípio basilar da existência da moeda, que é representar a economia, a riqueza de um país, o euro representa sobretudo a riqueza da Alemanha e dos países mais ricos. Ora, isso provoca-nos alguns problemas de competitividade. Que evidentemente tem que nascer pela reestruturação do sistema produtivo e da nossa organização em geral. Mas produtividade também competitiva, relativamente ao nosso aparelho produtivo. Nós já há 40 anos não sabemos o que é crescer a 5%. Há 40 anos. A nossa média de crescimento nos últimos anos foi inferior a 2%. E aqui está o cerne da questão. Tem a ver também com a que está ligado àquilo que é o tratamento das regiões assimétricas, como é a nossa, enquanto país, relativamente às zonas mais ricas da Europa. E, portanto, ainda a semana passada escrevia sobre isto e dizia o seguinte: isto não vai lá sem um verdadeiro plano Marshall. Os planos Marshall nasceram para recuperar da tragédia pós-guerra. Mas os planos Marshall, com este ou outro nome, para um tempo de paz, de desenvolvimento, de crescimento e melhoria do bem-estar das pessoas, está colocado hoje à Europa. Porque isso é o elemento fundamental para evitar uma tragédia por que passam estes países, que é a redução da natalidade. Sabe qual é a projeção para Portugal em 2050? É perder 1 milhão de pessoas. Sabe quantas pessoas é que perderam as cidades de Castelo Branco, da Covilhã e do Fundão desde 1990 até hoje? 25 mil pessoas. No conjunto. No conjunto. Castelo Branco, Covilhã e Fundão perderam 25 mil pessoas desde 1990.
O nosso país, em 2050, será um país com 8 milhões de habitantes. O que é que se está a fazer para contrariar isto? E a única forma de o fazer é criar riqueza. E a única forma de criar riqueza é dar condições excepcionais de competitividade ao país. E estando nós com uma moeda única, estando nós com uma dependência em muitos setores, eu diria mesmo no planeamento geral de desenvolvimento do país, numa dependência em relação a Bruxelas, é evidente que isto devia ser o que estaria em causa nestas eleições europeias. Não está. Não está em causa nestas eleições europeias, a este nível, como ao nível, por exemplo, da rede ferroviária que falávamos há pouco, e de outras circunstâncias, e o país vive nesta letargia, neste laissez-faire, e evidentemente que as eleições podiam abanar este comodismo. Não está a ser feito. Bom, eu espero é que dos eleitos que surjam agora para as eleições, algum deles possa corporizar esta inconstância, este inconformismo, e que possa levar um pouco destas teses para o debate no Parlamento Europeu. Alguma nota final? Estamos a aproximar-nos do fim da nossa conversa. Então, reflexão com que termina esta edição de O Mundo Aqui, hoje com o Carlos Pinto, a quem agradeço mais esta participação. Na próxima segunda-feira, à mesma hora, aqui estará outro cidadão do nosso mundo. Muito obrigado.